Você tem vontade de se tornar uma mulher mais feminina? Sabia que a vulnerabilidade pode te ajudar nessa jornada de voltar a ser quem verdadeiramente você é? E por que eu disse voltar a ser quem você verdadeiramente é? Porque muitas de nós não tínhamos a energia masculina tão alta, mas fomos ensinadas a ter. E isso podemos ajustar para que sejamos femininas no ponto certo. Fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te ajudar a se tornar uma mulher mais feminina. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Muitas de nós fomos ensinadas a nos calarmos, a reprimir as nossas emoções. Não chora, você é sensível demais, você é dramática demais. Não importa qual rótulo tentaram colocar em você. O fato é que provavelmente as pessoas não fizeram isso por maldade, mas sim por falta de conhecimento. Geralmente a mulher ela tem mais essa tendência de expressar as próprias emoções, se a gente for comparar com relação aos homens. E tem problema ter emoções? Tem problema expressar as emoções? É claro que não. Mas muitas vezes tentaram reprimir as nossas emoções, tentaram reprimir as nossas vontades, tentaram reprimir quem nós verdadeiramente somos. Mas é importante também que dentro desse processo de expressar as próprias emoções, que a gente tenha inteligência emocional. E inteligência emocional a gente não já nasce sabendo, a gente aprende. A gente aprende e utiliza no nosso dia a dia através de técnicas, de ferramentas e de práticas simples. Porque se a gente não tem inteligência emocional, acaba que nos tornamos pessoas descontroladas. Pessoas que não sabem gerir as próprias emoções, que não têm uma boa autorregulação, que não conseguem regular as próprias emoções, lidar com as próprias emoções. Então, se hoje, por exemplo, você se sente muito travada com relação às suas emoções, a expressar aquilo que você sente, aquilo que você quer, é importante que você comece a ressignificar essa questão. A entender que está tudo bem você sentir raiva, tristeza, angústia, tudo bem você sentir tudo o que você sente. Você só não pode se entregar eternamente a isso e tem que também saber a forma de se expressar. Às vezes você vai precisar ficar um tempo mais sozinha para acolher as suas emoções. Às vezes você vai precisar conversar com alguém. E nesse caso de precisar desabafar com alguém, é importante também que você saiba escolher muito bem a pessoa com a qual você vai desabafar. Porque muitas mulheres, por exemplo, cometem o erro de desabafar com pessoas do trabalho, e aí surge uma desavença e essa pessoa ela pode ficar com medo, pode ficar insegura, da outra pessoa expor a vida dela ali para todo mundo. Então é importante que você evite ambiente de trabalho para desabafar. E por que eu estou te dando esse alerta? Para que você não caia nesse erro de desabafar num ambiente ou com a pessoa errada. O ideal seria que você se conectasse com um profissional de psicologia ou com algum terapeuta, com algum psicanalista, que você encontrasse algo que estivesse na linha que te agradasse, na linha daquilo que você gostasse. Porque às vezes você pode não se identificar com a psicologia, você não se sente confortável em uma sessão de um psicólogo ou de uma psicóloga, mas às vezes de um terapeuta você já se sente melhor, ou às vezes de um psicanalista, enfim, você pode pesquisar e ver o que é melhor para você. Mas supondo que hoje você não tenha condições mesmo de contratar esses profissionais que oferecem um preço mais social, você pode escolher alguém que seja da sua confiança, mas evite o ambiente de trabalho, como eu já te disse. Porque expressar suas emoções é muito importante. Mas vamos supor também que você não tem ninguém para desabafar, para conversar. Converse com você mesmo. Converse até em voz alta. Mas deixe que de alguma forma, se você sente essa necessidade de falar, que essas emoções elas sejam expressas. E existem diversas formas de expressar as emoções, de deixar as coisas fluírem nesse sentido. Se você tiver interesse, eu posso até gravar um vídeo específico sobre isso. Só me dizer aqui nos comentários. Muitas vezes as mulheres também foram comparadas com os homens. E às vezes essa comparação vem da própria sociedade que instigou que a mulher ela produzisse tanto quanto os homens. Que elas fizessem tanto quanto os homens estão fazendo. Só que a mulher ela tem um ciclo diferente do homem, o que torna muitas vezes esse processo de produzir desgastante. E eu vi até um post muito interessante que eu vou deixar aqui para vocês verem. Presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora.
Homens e mulheres, ciclo hormonal 28 a 35 dias. Os homens, pela manhã. Homens, ciclo hormonal de 24 horas, mesmo padrão todos os dias. A testosterona atinge o pico. Alto foco, alta energia, forte impulso e motivação. Já a mulher, mulheres, ciclo hormonal de 28 a 35 dias. Os hormônios mudam semanalmente, não diariamente. Fase menstrual, dias de 1 a 5. Todos os hormônios estão baixos, baixa energia. Já o homem, no meio do dia, a testosterona permanece alta, confiança, sociabilidade, produtividade. E a mulher, na fase folicular, que é após a menstruação, o estrogênio aumenta, pensamento mais claro, a motivação aumenta. O homem, na noite, a testosterona está no nível mais baixo. É a hora de recuperação do corpo e o melhor horário para dormir. A mulher, na fase de ovulação, o estrogênio e a testosterona atingem o pico. Alta confiança, personalidade magnética, alta energia. Já na fase lútea, a progesterona aumenta e o estrogênio cai. Menor energia, sensibilidade emocional, necessidade de descanso e autocuidado. Principal mensagem: homens têm variações hormonais diárias, mulheres, variações ao longo do ciclo. A energia muda como os hormônios. Não se trata de preguiça. E aqui embaixo está dizendo: homens e mulheres não funcionam no mesmo relógio hormonal. Ponto final. Ou seja, naturalmente, sem utilizar artifícios, a mulher ela vai ter uma variação maior do que o homem. Então é natural que existam variações de humor, variações com relação ao quanto essa mulher ela vai estar ligada no 220 ou não. E o que é que eu estou querendo te dizer com tudo isso? Às vezes a gente quer mudar a própria natureza, mas é muito melhor quando a gente consegue se adaptar e tirar o melhor da nossa personalidade, o melhor no que existe em ser mulher. E não ficar procurando os aspectos negativos. Ai, porque isso não é tão legal. Ai, porque eu queria ter essa energia toda que os homens têm 24 horas por dia. Tudo bem, mas hoje essa não é a sua realidade. Você não veio em um corpo projetado para isso. Então, quando a mulher ela se aceita, quando ela aceita quem é, tudo isso a torna mais feminina. Mas quando a mulher ela tenta ser tão produtiva, tão ativa quanto um homem, todos os dias da vida dela, sem ter qualquer tipo de alteração, muitas vezes o que acaba acontecendo é justamente essa diminuição da energia feminina e o aumento dessa energia masculina. Então, quando a mulher ela tenta ser tão produtiva como o homem, estar tão ativa todos os dias do mês, assim como o homem, produzir o tanto que o homem produz, muitas vezes a energia feminina dela vai diminuir. E não é que a mulher não pode produzir, não é que a mulher não pode ser ativa, mas é importante que a mulher ela também respeite os momentos que ela tem. Às vezes, de precisar de acolhimento, de se acolher, de precisar descansar um pouco mais em determinados períodos, porque tudo isso vai levar a sua energia feminina. Se você quer agir como se você tivesse um ciclo hormonal de 24 horas, como é o caso dos homens, a sua energia feminina ela não vai estar em alta, e sim a sua energia masculina. E aqui eu não estou falando a questão dos hormônios que vão mudar, ou que você vai passar a ter um ciclo de 24 horas, assim como os homens têm. Mas eu estou dizendo que a sua energia feminina ela vai diminuir e a sua energia masculina ela vai aumentar. Energia masculina e energia feminina existem tanto no homem como nas mulheres. Então tudo isso que eu te trouxe até agora, especialmente a primeira parte, onde eu falei sobre que muitas vezes a mulher ela foi calada, ela foi silenciada, ela foi impedida de expressar as próprias emoções, tudo isso calou a sua vulnerabilidade e, consequentemente, calou a sua feminilidade. E por que eu te trouxe esse aspecto dos hormônios? Porque é importante olhar para isso também. É importante que a gente entenda as diferenças e que a gente se aceite enquanto mulher.
Porque se a gente não se aceita enquanto mulher, a gente passa uma vida inteira lutando contra aquilo que é. Existem coisas que são mutáveis, existem coisas sim que a gente pode se adaptar. E existem coisas que a gente pode se adaptar, mas é melhor que a gente permaneça como a gente é. Então fica essa reflexão para que você pense a respeito disso. Será que você se olha com amor, com orgulho? Será que você gosta de ser mulher ou ser mulher é algo que você rejeita? Porque se você rejeita o fato de você ser mulher, fica difícil você ser uma mulher feminina. Você já percebeu como a mulher ela se sente mais leve quando ela consegue expressar as próprias emoções? Se permitindo ser uma mulher mais vulnerável, se permitindo expressar as próprias emoções, acolher os próprios sentimentos, você naturalmente vai se tornar uma mulher feminina. E agora eu vou te dar 3 dicas que vão ser muito úteis para você nesse processo de se tornar cada vez mais uma mulher mais feminina, uma mulher mais conectada com a própria essência. E a primeira é: se permita ser vulnerável. Você não precisa ser vulnerável com todo mundo, mas precisa ser honesta, inclusive consigo mesma, sobre as próprias emoções, sobre o que você sente, sobre o que você quer, sobre aquilo que ainda te machuca, sobre os seus sonhos, sobre os seus anseios. Se permita olhar para as suas próprias emoções. Se permita, às vezes, estar conectada com um grupo de mulheres. Às vezes, por exemplo, você pode se permitir estar em um grupo de mulheres que também estão buscando serem mais femininas. Então, hoje, dentro da sua realidade, como você pode ser mais vulnerável? Se é se permitindo desabafar, se é se permitindo acolher as próprias emoções, olhar para as suas emoções. Será que você tem olhado para as suas emoções ou você tem talvez anestesiado essas emoções? Às vezes na comida, às vezes com compras, às vezes com filmes, com distrações. Olhe para as suas próprias emoções e acolha as suas próprias emoções. Se permita ver verdadeiramente o que você está sentindo. E não fique tentando tampar o buraco das suas emoções com coisas que nunca vão resolver o que você precisa resolver aí dentro de você. Então, primeiro, seja vulnerável. Segundo, se permita estar com outras mulheres. Se você perceber, a mulher que ela faz parte de um grupo onde tem mais homens, geralmente ela tem um determinado jeito. Já a mulher que ela se permite estar rodeada também de outras mulheres, ela já tem um jeito mais feminino, um jeito mais leve. Isso não é necessariamente regra, mas a gente consegue observar isso. Eu não sei se é o seu caso, mas, por exemplo, tem mulheres que têm uma certa repulsa. Então, quando vem mulheres juntas, se elogiando, rindo, brincando, pensam: ai, que frescura! Ai, que amostradas! Ai, que exagero! Para que isso tudo? E às vezes esse tipo de comentário é porque a própria pessoa ela não está se permitindo vivenciar aquilo dali. Ela não consegue expressar. Ela não consegue se expressar daquela forma. E não estou dizendo que é todos os casos, mas muitas gostariam de estar fazendo exatamente aquilo. Gostariam de estar vivenciando exatamente aquilo. Então, eu não sei como é a sua realidade hoje, se você tem amigas, mas procure fazer parte de um grupo de mulheres. Procure estar próximo às outras mulheres. E busque construir um relacionamento de uma amizade saudável. E se hoje você já faz parte de um grupo de amigas, observe se essas mulheres elas têm uma energia mais feminina ou se elas têm uma energia mais masculina. Porque o grupo ele tem um grande poder de nos influenciar. Então, se existem mais mulheres com uma energia mais masculina próximo de você, a tendência é que você vá se comportar de uma forma semelhante. Tem até uma frase que diz assim: nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E uma vez eu vi de um psicólogo o seguinte: nós não somos apenas as médias das 5 pessoas que mais convivemos, mas nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente já conviveu. E as 5 pessoas que a gente convive hoje é apenas um reflexo do que a gente já vivenciou lá atrás. 3. Procure usar mais vestidos, saias e andar de uma forma relaxada. Você já percebeu os caras do exército? Como é que eles andam? Então, não é para você fazer assim, é para você fazer o oposto. É tudo meio robotizado, tudo meio rígido. E é necessário que isso seja assim. Mas, no seu caso, que quer se tornar uma mulher mais feminina, é importante que você ande de uma forma mais relaxada,
de uma forma mais tranquila. E não que você ande abruptamente, rapidamente, como quem está desesperada, como quem precisa chegar logo. Se você tem um compromisso que tem um determinado horário, você se programa para sair mais cedo, para ir mais tranquila. Porque o seu andar, a sua forma de andar, ela também vai transmitir mais feminilidade. E você também vai se sentir mais feminina quando estiver andando de uma forma tranquila, de uma forma relaxada. E por que eu te falei também de saias e vestidos? Porque tudo isso transmite muita feminilidade. Se você usa o tempo todo calça, short, não se permite usar uma saia, nem um vestido, comece a experimentar e você vai ver o quanto a roupa ela te inspira a agir de uma determinada forma. Como assim a roupa me inspira a agir de uma determinada forma? Porque a gente vai agir de uma maneira diferente da qual a gente agiria se a gente estivesse de calça. Com calça a gente faz determinadas atividades. Com um vestido com a saia a gente não pode fazer de um tudo, a menos que a gente tiver com um short por baixo. Mas faz o teste e depois você me conta aqui nos comentários se você percebeu uma diferença ou não quando você usa vestido, saias, de quando você usa calça. Se você sente algo diferente dentro de você, quando você se porta de uma determinada forma, quando você se permite incluir na sua vestimenta acessórios, roupas mais femininas. Se nesse processo de se tornar uma mulher mais feminina, você quiser o meu apoio profissional, como terapeuta especialista em relacionamentos, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. E é interessante que você saiba que em uma das sessões do método que eu aplico, teremos uma sessão inteira para abordar sobre como ser uma mulher mais feminina, como ativar a sua feminilidade. E, apesar de ter uma sessão exclusiva para feminilidade, todo o método que eu aplico vai te ajudar nesse processo de se tornar uma mulher mais feminina. E não só isso, de se tornar também uma mulher mais leve, uma mulher mais conectada com você mesma, que consegue lidar com as próprias emoções, que tem equilíbrio emocional. O meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado no topo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!